Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Um Feliz Natal para todos vocês que acompanham o nosso programa. Esse programa vai ser um programa especial e a síntese do Natal para mim é amor. Então eu espero que todos vocês no programa de hoje celebrem com as famílias de vocês, com as pessoas que vocês amam muito, essa essência tão profunda e transformadora que é o amor universal e a vocação do 1818. E eu já aproveito para pedir, é claro, para você se inscrever no canal, pedir para você deixar os seus comentários e compartilhar muito nesse espírito natalino, compartilhar muito os nossos episódios e, claro, o episódio de hoje que é o especial de Natal. Oi, pessoal, eu sou Ana Clara Lambert, uma amante declarada do Natal. Todo mundo sabe o quanto eu amo essa data. E hoje a gente vai ter um episódio duplamente especial, que vai ser focado nessa data tão especial. E a segunda coisa que é muito especial, pelo menos pra mim, é que hoje na nossa bancada existem duas pessoas que já apareceram aqui no nosso programa do 1818, mas também é da nossa bancada no podcast Café com Marcelo Lambert. Então hoje a gente vai ter um momento de lembranças aí desse programa que foi tão especial também, que tá nas plataformas, vocês podem pesquisar, que era um programa muito legal, e era composto por essa banca aqui, também lembrando o Nando, que também fazia parte, o Joãozinho, que também fazia parte, então, muitas coisas especiais hoje nesse programa. Já falei muito de vocês, mas John, Thiago, vocês podem se apresentar, por favor, pessoal que tá assistindo? Sim, olá a todos, e aqui tá nostálgico mesmo, estamos todos nós de volta, que é verdade, muito legal. Eu sou o Thiago Abramson, sou historiador, e hoje a gente vai falar sobre o Natal. Então, acho que vai ser bem interessante. Isso aí, meu nome é Jonathan Toches, também sou historiador e advogado, e vim hoje aqui para poder falar um pouco sobre o Natal, o espírito natalino, e acho que esse grupo aqui, quando se reúne, né, já dá essa expectativa mesmo de sai coisa boa. Uma coisa boa, esse espírito de conforto, de amizade, né, amor, que é basicamente aí o intuito do Natal, né? O principal. E falando em Natal, eu também não posso me esquecer que eu estou diante aqui de 3 ex-alunos, porque são gerações diferentes, né? Então eu vou dizer para vocês por etapas. Tiago foi meu primeiro aluno lá no ensino médio, faculdade, pós-graduação. Ele é o mais velho de todos aqui, inclusive. Tirando você, né? Depois o Jonathan Tostes, espírito natalino, por favor. Depois o Jonathan Tostes, que também foi meu aluno na faculdade, curso de História, 2 historiadores, tenho muito orgulho disso. E a minha filha, Ana Clara Lambert, que também foi minha aluna, vejam bem, no ensino médio, 1º, 2º, 3º médio. Não sei se foi bom para ela, mas para mim foi muito interessante. Então, dentro desse espírito natalino, eu, Marcelo Lambert, estou aqui com 3 ex-alunos compondo a nossa mesa, hoje levando até você o espírito natalino. E para começar o programa de hoje, como ambos já têm programas gravados aqui, então convido vocês para assistir o programa do Thiago Abramson e do Jonathan Tostes. Nós não vamos falar sobre eles. Nós não vamos falar sobre a história desses personagens que aqui estão, mas nós vamos falar do Natal, né, Ana Clara? É isso. Que é uma data que você tanto ama. Tanto amo. Muito bem. Como que vocês começam esse programa? Eu pensaria, Marcelo, que é uma coisa que, de certa forma, até me incomoda um pouco. Todos os feriados, eles têm um significado, eles têm uma simbologia, que nem sempre as pessoas atribuem aquele feriado à verdadeira simbologia dele. É raro você encontrar, por exemplo, alguém no feriado Tiradentes, por exemplo, tirar aquele dia para refletir a respeito da República, dos valores republicanos, ou da busca pela emancipação. A pessoa entende aquele feriado como um momento de lazer e descanso, dia de praia. Muitas das vezes acaba sendo assim. E dentre os feriados em que isso ainda talvez não aconteça, ou seja, ele não foi totalmente descaracterizado da sua significância, eu acredito que o Natal ele tem ainda esse enorme peso. Mas aos poucos, isso eu digo por vivência, alunos, eu venho visualizando cada vez menos, infelizmente, o intuito, o espírito e o conhecimento do que está realmente se fazendo ali. Assim como
infelizmente, já me deparei com situações em que se pergunta, é feriado do que hoje? E a pessoa fala, não sei, só sei que é feriado. Com o Natal, nunca vi isso acontecer devido ao grau de importância, o quanto ele está vinculado com a nossa cultura. Mas já vi pessoas que desconhecem, por incrível que pareça, que ali se faz referência ao nascimento de Cristo. Então, já estamos chegando a este ponto. E isso é um sinal de alerta, né? É uma das coisas que me perturba. É porque você perde realmente o sentido até espiritual, né, do nascimento de Cristo. Então, existe uma questão histórica que inicia o nosso calendário, pelo menos aqui no Ocidente, que é o nascimento de Cristo. Então, na história, quando a gente vai dar aula na faculdade, na escola, a gente tem o que é antes e depois de Cristo como um advento fundamental para a história ocidental, né? Mas a primeira questão do programa, eu acho que seria importante, é a gente dizer que não existe nenhuma prova de que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Isso, inclusive algumas, com todo respeito, né? Sim. Algumas religiões, elas não celebram essa data. Eles criam uma data, né? Nós vamos celebrar nessa data, mas ou não celebram também, né? Então, como a gente tem esse viés ecumênico, na verdade, o princípio nosso e a nossa conversa é mais assim, tentar falar sobre esse espírito que o Natal carrega. Sim. Que espírito é esse, né? Então, se Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, essa data, dia 25 de dezembro, o que acontece no dia 25 de dezembro para que se oficialize, então, essa data, em que momento isso acontece? E isso a história nos traz alguns relatos. A gente entende, pelos documentos romanos, que Cristo é um homem que nasceu entre o final de março e início de abril. Mas não existe nenhuma documentação que determine, olha, ele nasceu neste dia, né? Mas por que se institui, então, que Cristo nasce no dia 25 de dezembro? A gente sabe que a sede da Igreja Católica, ela é em Roma, e nós sabemos que Roma era um império politeísta. Então, eles acreditavam em Deus da natureza e comungavam, nesse período, a chegada do inverno. Lembrando que a gente está no hemisfério norte. A gente tem o verão aqui. Que hemisfério sul aqui. Hemisfério sul, não, mas eles lá no hemisfério norte, eles estão visualizando a chegada do inverno. Então, dias mais curtos, menos quantidade de sol, menos agricultura, menos alimento, e é muito frio, né? Não é o nosso frio aqui do inverno, mas é um frio muito mais rigoroso. O solstício de inverno trazia, então, um temor de menor quantidade de alimentação e assim por diante. Então, eles celebravam no solstício um ritual chamado de Sol Invictus, ou seja, o sol que não pode morrer. Então, aquela pequena quantidade de sol, ela tem que existir. E no dia 25 de dezembro é celebrado um ritual chamado de Saturnália. E você sabe, Ana Clara, eu sei que ela é fascinada em mitologia grega, Saturno é Cronos, né? Então, os gregos, né, eles tomam lá Saturno e é Cronos. Então, por que eles celebram Cronos, Saturno, no dia 25 de dezembro? Porque se entende que Cronos é o senhor do tempo. E como senhor do tempo, eu devo agradar a ele, porque eu agradando ele, ele me dará mais tempo de sol. Então, quer mais tempo de vida, né? Então, quando a Igreja Católica ela chega, ela se torna de fato o que ela é e o que ela vai ser na Idade Média, a partir do século V, eles vão tomar uma série de simbologias que eles chamavam de pagãs e vão agregar à Igreja Católica até para facilitar a conversão destes. Então, eles entenderam lá no Império Romano que dia 25 de dezembro se celebrava a Saturnália. Então, por que a gente não pega essa data de um Deus muito popular e a gente celebra isso como o nascimento de Cristo, como o sol que nunca morre, como o sol do mundo, aquele que vai manter o sol além da escuridão? E aí passa-se a celebrar no governo de Justiniano e oficializa-se lá no século IV, com o Edito de Milão, 313, que se oficializa o cristianismo e fala assim, olha, o nascimento de Cristo é dia 25 de dezembro. Mas não porque é uma prova do nascimento dele, mas porque é a representação de Cristo como esse sol do mundo. Que fazia sentido naquele momento histórico. Fazia sentido naquele momento histórico, né? Aliás, a Igreja Católica fez muito isso, de celebrar... Se apropriar, né? Para aproveitar.
de deuses pagãos, né? E celebra muitos dos feriados, né? Você pega, por exemplo, finados, que aliás acho que é um bom programa pra gente fazer aqui. Quer dizer, como é que a Igreja Católica celebra os mortos? Se não existe esse trânsito espiritual no cristiano, para os católicos, não é? Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, como é que eu celebro os mortos? Né? É um rito pagão também. Então, o Natal, ele tem essa origem para a Igreja Católica relacionada aos romanos, né? Sim. Então, isso é muito, muito complexo, né? E um dos pontos que eu acho interessante nessa, vamos dizer assim, nessa absolvição que é feita, é que muitos elementos que permanecem dentro do Natal até hoje, eles às vezes são difíceis a gente conseguir explicar qual é a relação cristã que existe ali. E como isso aos poucos vai se perdendo. Né? Eu brinco muito com os alunos quando se fala a respeito da continência, né? Por que os soldados fazem essa referência? E aí muitos vão dizer, é uma questão de respeito, tá? Mas por que não se faz algum outro gesto? Tipo de gesto. Porque isso, né? Aí se pega lá historicamente, no momento dos duelos medievais, em que se levantava o visor do elmo, né? Para visualizar os olhos do inimigo e mostrar o respeito. Hoje, mesmo sem o elmo, o sinal continua o mesmo. E com o Natal, muitas coisas dessa maneira aconteceram, onde alguns símbolos estão lá, mas eles significavam algo totalmente diferente, mas como não tinha como retirá-los ali, eles permanecem, né, e foram de alguma forma aceitos, e às vezes sem questionar o porquê. Né? Dentre eles, a gente pode pegar, por exemplo, o pinheiro, né, de Natal. Tem a busca do pinheiro enquanto uma espécie, né, que é mais perene no que diz respeito à sua folha, que prevalece ao longo do inverno. Né? Ela resiste de uma maneira mais forte ao inverno. E ali, então, você tem uma busca dessa árvore como essa simbologia. Mas, ao mesmo tempo, esse pinheiro ele não tinha uma ligação ali com a história cristã. Ele vai ser apropriado ali de uma outra forma, né? Sim. E vai resistir. Hoje a gente vê o pinheiro aceitou ele, mas na hora que busca a identidade... Nem é uma realidade aqui no Brasil, né? O pinheiro não existia na nossa fauna, né? Na flora, né? Ainda não existia. Né? E ele foi trazido também, né? Não fazia parte, não compunha aqui a nossa flora da América, né? Perfeitamente. Aí, para explicar o que ele faz ali, a gente precisa fazer toda uma contextualização histórica. Porque, na verdade, ele tem uma conexão direta com resiliência, né? Ele resiste ao inverno, né? E, claro, nos trópicos é outra realidade. Não faz sentido nenhum, né? Mas é claro que a gente incorporou. E uma coisa que eu tô pensando aqui, vocês estão falando aí em resiliência, pinheiro e tal, muitas das casas das pessoas que estão aqui nos assistindo agora, deve ter lá sua árvore de Natal. Sim. E esse símbolo é um símbolo universal, né? Que é usado no Natal. As pessoas que estão assistindo agora, começou às 18h18, né? Já tiveram a ceia do Natal, já devem ter comido muito, bebido muito, sei lá. Cada um tem seus próprios hábitos. E deve ter parado, acho que em algum momento ali, para poder celebrar o Natal, né? A ceia, que geralmente é em família. E muitas famílias têm práticas diferentes, símbolos diferentes sobre a mesa. Famílias fazem orações, rezam, meditam, leem um trecho da Bíblia, outras só festejam, não tem nenhum vínculo religioso. O que vocês mais podem citar aqui de símbolo natalino que mais se apresenta na família brasileira? Eu pegaria esse gancho aí da árvore de Natal, né? Porque eu acho que... E aumenta pra caramba a quantidade de pinheiros que são vendidos nesse período, né? Tem uma passagem, eu passei pro Leandro, uma imagem, acho que na edição agora ele vai mostrar, que é uma imagem de ele é considerado um santo católico, que é São Bonifácio, derrubando com um machado uma árvore. E eu acho que na imagem vai ficar bem claro, é uma imagem desse homem, ele era um monge, e a ideia dele era levar a palavra de Deus às tribos germânicas, né, do que hoje é a Alemanha. E ele pega um machado, e nessa árvore era celebrado, ela é uma árvore dedicada a Thor, que é o deus do trovão. E eles faziam sacrifícios debaixo dessa árvore. Tanto sacrifícios humanos como sacrifícios de animais. E ele pega esse machado, derruba essa árvore,
E aí toda a lenda de que quando ele começa a destruir a árvore, um vento ajuda a derrubar. E quando essa árvore cai, ela leva um monte de árvores junto e sobra um pinheiro. E ele vai dizer, olha, esse pinheiro, ele é a representação do Cristo que sobrevive a todas as culturas pagãs. E a partir de agora ninguém mais sacrifica nada debaixo dessa árvore só tem amor. E era o pinheiro. E o pinheiro, como o Jonathan falou, é o símbolo da planta que consegue sobreviver ao inverno, né? Perennifole, né? Que fala que isso. as folhas existem, E sim, mesmo que você derrube aquelas folhas, talvez a seiva ainda se mantém, né? Ela não congela. Então, de novo, essa imagem, né, do derrubar a cultura pagã e sobrepor o cristianismo, e o cristianismo, a partir de então, que vem com os jesuítas e é perpetuado, né, na cultura brasileira. E eu acho que a árvore é um desses. A estrela, sim, estrela que é a representação da estrela que guia os magos, né, os reis magos. Eu vou falar deles daqui a pouco, mas... que é uma figura meio... Sim. 3 reis magos, né? Quem são esses caras? Ali tem história. Eu vejo que, dentre os símbolos também, a gente pode citar, por exemplo, por você que está aí, busca aí pela sua casa decorada de Natal, vai encontrar, por exemplo, bengalinhas, né? Aquelas geralmente ali com um contorno vermelho. Essas bengalas, elas estão ali porque fazem referência aos pastores, né? Porque se tem aí toda a trajetória vinculada à cultura judaica e também vinculada à cultura que mais tarde aí, que vai ser apropriada pelo cristianismo, que está vinculado ao pastor. Os sinos, também temos ali, né, o anúncio do nascimento de Cristo, que é um símbolo que também vai estar lá, vai ser encontrado com facilidade nas decorações. E é interessante também notar que, por exemplo, a gente vê muito neve, porque está associada à ideia do inverno. É o inverno, hemisfério norte. Só que você chega aqui para nós... não, você está no auge do calor, nós estamos vivendo. Completamente anticlimático. Completamente. Não tem nem sentido colocar aquela neve ali. Mas já acostumou-se a entender a ideia de que Natal está associado ao inverno, porque exportamos uma série de conceitos dessa mentalidade mais ao Papai norte. Noel, John? Olha lá, o Papai Noel, eu acho que dentre os símbolos... Cuidado, vocês vão falar que tem criança assistindo, hein? Não, ele é real. E eu digo mais, tem adulto que acredita também, né? Ou quer acreditar, né? Mas O Papai Noel não pode apresentar Como aí assim? pra nós uma surpresa, não é né? real? Não é Né? real? Mas não é real, né? Não vai deixar nenhum presente embaixo da cama, né? Então, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, né? Preservar a figura dele, né? Mas o Papai Noel existe. Eu vejo o seguinte, eu pego a análise da figura do Papai Noel por 3 vertentes, né? Tem a questão nórdica, onde você encontra a figura dele associada a Odin, que também pairava aos céus, né? Entregando presentes nessa época do ano para resistência mesmo ao período do inverno, em um cavalo de 6 pernas. Alguns trazem outras possibilidades ali, mas que associa-se essa ideia da barba, associa essa ideia de uma pessoa mais velha, de ser o pai de todos, né? Odin, o pai de todos, e trazer essa ideia, então, do grande pai, aquele que cuida, aquele que não permite que você passe fome, que você fique em desalento. Então, tem essa figura do Odin, tem também a figura do famoso São Nicolau, né? Que chegou a realizar diversos, vamos dizer assim, episódios de doação, de demonstração grande de caridade. Tem diversos relatos de pessoas que ele ajudou, tanto crianças com presentes, quanto também pessoas já numa outra fase da vida. Tem aquele relato de que ele jogou pela janela alguns sacos com pequenos dotes que permitiram com que algumas mulheres que tinham sido, vamos dizer assim, ficado carentes ali em relação ao pai que as abandonou, receberam ali uma forma de poder emancipar a sua vida e conseguir, né, triunfar. Então, as pessoas que ele salvou, vem essa figura. E por terceiro, né, nós temos aqui a ideia de Papai Noel, que faz mais referência ao nome de Natal, né? Lá nos Estados Unidos já é o Santa Claus, né? Seria mais já uma referência já ao São Nicolau, né? Mas ainda assim tem uma terceira figura aí que foi mais personificada pela Coca-Cola, né? Com a publicidade que ocorreu aí no finalzinho ali no comecinho do século XX, o finalzinho do XIX já tinha algumas menções, mas ela que personificou essa cor vermelha,
essa maneira de se apresentar, que foi aos poucos pegando esses elementos nórdicos, pegando esses elementos mais católicos, europeus ali, mais vinculados ao catolicismo, e criando, junto dessa publicidade, esse merchan, essa figura do Papai Noel que a gente conhece. Agora, tirando todas as curiosidades que vocês falaram até aqui, muita gente aqui comeu arroz com lentilha. Olha. Ou com passas. A lentilha para dar sorte, Prosperidade, né? E o famoso arroz com passas, né? Com passas. Eu gosto. Eu adoro também. Na verdade, Time não há o que eu não coma, né? Mas assim, pensando na ceia, né? No Natal ali, o alimento, ele tem uma conexão também. Ele tem símbolos aí, né? O que vocês têm para dizer sobre isso, assim? Eu sempre... O que conecta a alimentação, o evento, a época e etc. Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é que até essa brincadeira do arroz com passas, né, são frutas secas, são frutas que resistem ao inverno. E as aves e as carnes, elas são muito gordurosas, né? Então, que também não tem a ver com o nosso clima. Né? Em dezembro, você comer uma carne muito gordurosa, ela não faz sentido, né? Então, são alimentos que... E já teve até alguns programas de chefes falando que a gente tem que tentar mudar isso para que isso seja vinculado a nós. Então, comidas muito gordurosas, de aves muito grandes, que engordavam, que tinham uma quantidade grande de gordura para que isso pudesse sobreviver naquele inverno. Mas é claro que existe esse princípio da própria ideia de comunhão, né? A palavra comunhão significa união comum. Quer dizer, quando a gente fala de união comum, a gente está querendo dizer que os comuns se unem. Aqueles que são iguais ou aqueles que são irmãos. Então, é claro que é dado a ideia de que no Natal há também é uma data muito alegre, mas é uma data que traz para algumas pessoas o contrário, né? Porque se exacerba também a questão da solidão, né? Se exacerba essa questão... É uma data muito complexa. As pessoas ficam mais emotivas. Emotivas. Acho que é porque até por conta dessa memória da sua infância, eu não sei o que acontece nesse período que as pessoas... Família, pai e mãe, a coisa da família, né? Então eu acho que a alimentação, ela tá ligada a essa questão, né? Do próprio inverno. Estou falando desses símbolos, o presépio, ele é também um símbolo, acho que no Brasil muito difundido, e o presépio, ele é uma criação do que a gente enxerga do século XIII e é de São Francisco de Assis, né? Então, São Francisco, até para facilitar esse processo de divulgação da cena de uma parte da população analfabeta, ele recria ali, porque é uma recriação quase teatral ali, né? Das figuras do nascimento de Cristo, né? Exato. E isso vem para cá, isso é muito... É no mundo inteiro, né? Lembra quando a gente foi para o Peru, e no México também, mas no Peru você tem o presépio com o Cristo com cara de Inca, né? Peruano, né? Muito legal. Eu fico triste de não ter trazido, porque eu acho que é uma cena muito legal. Sim. E no México, acho que você se lembra, Marcelo, no México eles não entregam... Dia 6, né? O dia 6, eles não entregam os presentes no dia 24 pro dia 25. Eles entregam o presente no dia 6, noite do dia 5 pro dia 6, que faz muito mais sentido. E solta os balões com os pedidos. Isso, com os pedidos. E porque o dia 5 pro dia 6 é o dia de reis, né? Que são os reis magos. Teoricamente foi quando Jesus... recebe os presentes, né? Então por que se dá o presente no dia 24 e uma pro dia coisa 25, que chamou nossa atenção é que nós ficamos muito tempo lá, né? E a gente estava exatamente nessa data. Uma das vezes nós estávamos na cidade do México. E eu me lembro que quando a gente viu aquele monte de criança soltando balões na cidade do México, que é muito bonito, a gente entendeu que eles colocam pedidos ali, né? E eles mandam as bexigas, né? Para o céu. E é uma coisa muito singela, né? Muito profunda, assim. E você vê como que cultura, ela é tão bonita, né? A cultura de cada povo, de cada região, de cada local. Então, o Natal, ele é uma festa, mas também é uma festa muito emotiva, que mexe muito com memória, né? Mexe muito com... Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora
deve estar lembrando, né, das festas de Natal, quando a gente era criança. Muitos, né, já perderam, infelizmente, pai, mãe, já voltaram para casa, um ou outro irmão, irmã. Então, isso fica mais afetivo ainda, né? Porque aí você vem com saudades agregado a esse Natal. Então, é uma data muito significativa, né? Muito emblemática, né? E tem uma outra coisa também que eu não sei se faz sentido, é depois de um ano inteiro de luta, né? Porque a gente é muito calendárico, né? É uma marcação. O Natal é uma marcação muito forte do tempo para nós aqui. Então, o Natal representa muito, como o próprio Ano Novo, reavaliar, repensar, refazer. Né? O Natal mais, né? E assim, eu vou mudar tal coisa daqui por diante. Sim. Eu quero isso, eu desejo isso. Então, o Natal, assim, independente de religião, é uma data profunda. E eu acredito que também o Natal, ele traz muito a ideia de unir as pessoas. Então, porque vai ter uma festa, ou vai ter uma celebração até na empresa, no trabalho, vai ter um amigo secreto. Então, ela tem essa função também de trazer as pessoas para mais próximo, o que pode ser um problema às vezes, mas também o que pode também, eu acho que intensificar o sentimento de solidão quando a pessoa não sente esse processo de união, ou se está próximo das pessoas, mas não se sente conectada com ninguém. Mas ele traz essa ideia da união, né? Das pessoas se comungarem, as pessoas se unirem. Ou, vamos lembrar o que aconteceu durante todo esse ano. Traz esse sentimento, né? De trazer as pessoas para mais próximas mesmo. E baixar a guarda, né? Eu acho que o Natal, ele tem também esse princípio de você tentar de forma... Quando é verdadeiro, é fundamental. Mas de baixar a guarda, né? De você... Tá aberto para o espírito natalino. Perdão, né? Para reavaliar falas que foram professadas, né? Que foram ditas, que não deveria ter falado, posturas. Então, o Natal, que é exatamente hoje, né? Na data de hoje, para quem está assistindo aqui junto com o lançamento do episódio, e aqueles que vão assistir depois, né? Porque tá aí, vai estar no canal. Para quem quiser assistir o momento que quiser, mas o Natal acho que é uma data para ser pensada, sim, né? E não valorizada sobre o aspecto da religião A, B, C ou D, mas sobre o aspecto humano do espírito de Natal. E nem do aspecto do consumo, porque o Natal é uma data que também traz muito isso, Nossa. né? Que o tempo todo você tem que ficar se policiando para não ir só pro lado do consumo, porque é uma época que o que ela mais quer fazer é você consumir. Então é interessante. E aí eu lembro muito da frase do meu filme favorito de Natal, que é O Milagre da Rua 34, ou De Ilusão Também Se Vive. Tem esses dois nomes. Inclusive, acho que é legal. Nem todo mundo assistiu esse filme, Esse filme é muito legal, eu gosto muito. Ele foi lançado em 1948 ou 47. Teve uma versão mais nova, na década de 90, que foi até com a menininha que faz a Matilda. Mas eu gosto mais da versão antiga. A original. É muito bom esse filme. E só para o pessoal conhecer mais ou menos, a personagem principal, que é uma menininha, ela tem, sei lá, 10 anos e ela não acredita no Natal. Ela nunca acreditou no Natal, ela fala que isso nunca existiu. É engraçado, inclusive. Né? Ela fala que é uma besteira e tal. E aí aparece uma pessoa na vida dela que é o Papai Noel. Ele é o Papai Noel. Ele é. Literalmente. Ele é Papai Noel. E aí ela começa a descobrir. E aí o Papai Noel, que é o personagem, né, do Papai Noel, que pra mim ele é a imagem mais clássica que eu tenho disso. E ele fala que ele não é somente essa figura mágica que usa esses ternos charmosos e que traz a alegria para as pessoas. Ele é, na verdade, um símbolo, que é o símbolo da capacidade humana de não ser egoísta e de esquecer um pouco esse sentimento de tendências odiosas e que, que são tendências que às vezes dominam o nosso dia a dia, e por aquele período de tempo você trazer essa magia. E ele ainda fala que se você não puder acreditar no Natal, mesmo que você não possa ter fé nesse momento, você vai ser dominado e você vai ser condenado a uma vida de questionamentos e incertezas, uma vida de... uma vida sem o sentido da magia daquele momento. E é um filme maravilhoso, eu gosto muito. O nome dele? O Milagre da Rua 34, ou De Ilusão Também Se Vive. Tem, nos Estados Unidos, tem uma parada de Natal na Rua 34, né? Em Nova York, que é da Marshall. Não sei, é de uma loja
uma loja grande dos Estados Unidos, assim. Então, ele é baseado nesse legal. evento que tem nos Estados Unidos. E aí, já que a gente tá falando disso, eu ia perguntar pra vocês. Você também não vai fugir da resposta. Que é, qual é o seu filme ou se você tem algum... Eu tenho. Qual que é o seu filme favorito de Natal? Como que é esse pra O meu vocês? é mais contemporâneo ao meu tempo, né? É esquisito o seu ser da década de 40. É que é muito né? bom. Muito bom. Mas tudo bem, né? Cada um. Eu já... Esqueceram de mim, né? Eu ia falar o mesmo também. É o melhor. Porque, assim, é o melhor, cara, né? esse Maravilhoso. filme é muito bom, cara. Eu ia falar o mesmo. Esse filme, além de ser engraçado, né? Muito bem, o Macaulay Culkin, né? Uma criança ali naquele momento, como ator, tá muito fascinante, né? Sim. E a história é muito engraçada, né, cara? E tem, não me falha a memória, tem ali aquele senhor que conversa com ele. Então é um momento muito, pra mim, muito sensível. Ao mesmo tempo que ele tem as artes que ele apronta, porque é um menino muito esperto, muito sapeca, né? Um menino muito da década de 80 ali, né? Aquele jeito sapeca e tal. E uma família muito atrapalhada, quer dizer... Pra mim, eu acho que o filme de Natal mais engraçado e que agrega também o espírito, né? Uhum. Por mais que esqueceram dele, né? Que sacanagem, né? Esqueceram o molequinho lá. Mas tem todo um espírito de Natal, né? Eu já achava que alguém ia falar Difícil de Matar aqui. Porque esse filme, mano... Não, tem o Esqueceram de Mim é muito bom, mas tem um desenho que também é final da década de 80 e início de 90, que é o especial de Natal do Snoopy, que pra mim maravilhoso aquilo ali, cara. Aquilo ali é espetacular. O Snoopy no Natal. Natal. Eu lembro muito quando eu era criança, isso é o que mais pega pra mim, assim. Eu ia citar também o Esqueceram de Mim, mas tem um outro aqui que eu até, como é o nome em inglês, eu tenho uma dificuldade de pronunciar aqui, a Ana me ajuda, mas é Os Fantasmas de Scrooge. Não vai se Que é divertir. baseado no livro Conto de Natal, né? Do Charles Dickens. Exato. Esse é o filme, ele faz ele faz uma viagem espiritual, né? Pra tentar entender o que é o espírito de Natal. E aí ele vai acompanhando, né? Um espírito que nada mais é do que ele, né? Até o ponto em que ele tem algumas epifanias e aí retoma, né? Revive nele esse espírito de Natal, que é realmente essa coisa da doação, do amor. Então é um filme também que, ao longo dele, você vai tendo várias reflexões e consegue aí, talvez, se abrir um pouco mais para esse momento, né? Eu acho legal porque, assim, muitos dos contos mais antigos de Natal tem um plano de fundo muito triste, muito pesado, né? O Scrooge é um deles, mas tem a garotinha das caixas de fósforo. Não sei se é exatamente esse o nome, mas é alguma coisa nesse sentido. E é muito triste, não sei se vocês já tiveram contato com essa história, mas é uma menininha que mora na rua e é dia de Natal e ela tá vendendo caixinhas de fósforo. Pra você ter noção, ela morre por causa do frio. E ela morre olhando pela janela das pessoas e vendo todo mundo em comunhão, e ela sozinha. E ela começa a ter visões, e é uma menininha, conta a história, acho que ela deve ter, menos de 10 anos, assim. E ela começa a ter visões de que ela tá sendo acolhida por essas pessoas, que ela tá encontrando familiares, porque ela é uma criança que tá sozinha, e ela vai morrer do frio, mas ela se sente aquecida a partir dessas imagens que ela cria, de que a avó dela reencontra com ela. Então, é um texto bem emocional, assim, mas que é triste. E eu acho que traz muito também esse processo do Natal, de você ter a reflexão, né? De que a data não pode ser só as pessoas comemorando e não olhar pela sua janela e ver que tem alguém ali que tá completamente sozinho, né? Agora, só complementando, Ana, infelizmente é uma realidade, né? Sim. Nos grandes centros, no mundo inteiro. Quantas pessoas, metaforicamente... E até, às vezes, mundo real, olham pelas janelas das pessoas que estão ceando, né? Que também não é necessariamente culpa das pessoas que estão comungando ali de uma mesa farta, né? Mas estamos em São Paulo, a quantidade de moradores de rua e absurdo. Crianças que moram na rua é uma coisa assustadora. Então, o Natal, ele é um momento tão profundo de reflexão
que não só devemos ter esse espírito de amor, de fraternidade, mas também tem que refletir sobre uma realidade socioeconômica que impõe para a população uma série de dificuldades, né? E essas dificuldades, elas são reais, elas não são imaginárias, elas são reais. Pessoas passam fome no dia de Natal na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil e que está no estado mais rico da União, né? E que, inclusive, tem um PIB maior do que alguns países. Exatamente. Então, olha só o tamanho disso, né? Pegando um gancho com isso, e é o quanto também o inverno, por mais que aqui nós não enfrentamos o inverno no Natal, mas trazendo essa ideia da simbologia, ele se mostra como um fator adverso e devastador, independente do quanto a nossa tecnologia, o nosso progresso supostamente avança, ele continua como essa barreira. Né? E a gente, então, observa a ideia verdadeira do solstício, que seria essa busca por compreender que o Sol ele vai começar o seu período de retorno, então ele traz ele motiva, ele movimenta essa energia de esperança para a humanidade, independente da cultura. Se você pega aí a Ásia, China, você vai ali conseguir identificar lá dentro pessoas também cultuando festivais nessa época, Sim. buscando essa energia da esperança que esse sol traz. E o quão isso, vamos dizer assim, nos traz uma contradição, porque o nosso processo legislativo, por exemplo, ele é impulsionado pelo Natal na criação do 13º. Porque é um momento em que se entende que você tem que demonstrar uma fartura. Eu sei, novamente, nós não enfrentamos ele, mas para poder enfrentar o período do inverno. Obviamente que a gente aqui não enfrenta, mas no hemisfério norte era essa a ideia. Olha, traga a fartura, o acúmulo aqui, porque vai vir o período, então você tem que estar pronto. Então, o 13º que vem para nós, obviamente para motivar compras dos presentes natalinos, ainda é para conseguir ostentar essa fartura desse momento. É um momento em que as pessoas querem ostentar a fartura, porque isso demonstra que ela, de alguma forma, venceu aquele ano. É um momento disso. A gente passou aí esse momento de Black Friday, né? E essa realidade de Black Friday, que não era uma realidade brasileira, né? Esse nome não era dito aqui. Então, isso cada vez é mais comum aqui. E você é inundado pelos celulares, pela televisão, com uma quantidade imensa de incentivo para o consumo, né? O tempo todo, né? O tempo todo. E essas pessoas, elas não vão conseguir pagar, muitas vezes, isso quando a fatura do cartão vence em janeiro. E tem uma coisa interessante, né? Eu não sei, eu percebo que a cada ano... Aumenta, né, Marcelo? Novos setores aderem à ideia. Então, outrora era só na internet, Sim. as grandes lojas, né? As grandes representantes do comércio virtual, né? Hoje é tudo. Quer dizer, você vê até eu acho muito interessante, até o barzinho lá... Tem a Black Friday. Da coxinha, do PF. Eu acho a criatividade interessante, porque começa a agregar coisas assim, das mais simples até as mais complexas, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo isso tem um caráter que a gente sabe que é consumo. Né? Mercantilizando todo tipo de cultura ou oportunidade que existe. Né? E isso tá aí, tá na sociedade. Né? Sendo que os presentes que foram entregues a Cristo foram muito simples. Foram muito simples. E eles foram simbólicos. Né? A gente tem, infelizmente, um fetichismo do produto, em que, inclusive, quanto mais caro o produto, mais eu amo você. Então, se eu paguei muito caro naquele presente, isso é uma representação, sim, de que eu amo muito você. Então, o rei dos reis, que pela lógica é o Cristo, recebe incenso, ouro e mirra. Talvez aí para o valor simbólico da nossa sociedade, o ouro talvez seja o mais representativo, mas para eles era a ideia de realeza, né? O incenso, a purificação, e a mirra, que é uma erva amarga, para que ele se recorde que a vida dele vai ser amarga. Né? Então é a santificação, a dor e a leveza.
e a realeza. Então, quer dizer, quando a gente vai entregar o presente, a gente está entregando sob qual aspecto? Né? Quer dizer, será que eu consigo demonstrar amor além do presente? Será que o amor talvez não seja a real comunhão naquela mesa? Eu não vou passar com a minha família, mas eu vou passar com as pessoas que eu amo, as pessoas que eu tenho uma representação de que são minha família. Não necessariamente o pai, a mãe, o cachorro, mas outras pessoas que você consegue se unir. Então, será que comer qualquer outra coisa já não seja a maior representação de união? E aí, talvez, esse símbolo do Natal, ele se faça, né? Então, eu tento enxergar muito por esse aspecto, né? E as pessoas muito tristes, cara. Como é que o cara vai conseguir consumir um celular de 15 mil reais? Desculpa, eu respeito quem o tem, mas é muito fora daquilo que tem que ser essa data, né? Então, como o John falou, essa volta da esperança de que esse sol volte, e volte a trazer calor e vida. Porque, cara, é um inverno... Esperança palpável. Esperança palpável. Que é um inverno muito duro nesse hemisfério norte, né, cara? Mata pessoas, né? As casas têm calefação, se não tiver, mata. Agora, essa esperança palpável é a esperança possível e não aquela imaginária que é produzida com intencionalidades, né? Ela tem que existir sempre, mas a gente tem que saber qual é o próximo passo. Eu acho que isso é importante. Agora, Ana, aí é para você. Como você é uma grande leitora, né? E uma pessoa totalmente ligada à literatura, falamos de filme. Mas qual livro de Natal você indicaria para as pessoas que estão nos assistindo? Que você fala assim, olha, esse livro de Natal é legal. Nossa, foi uma pergunta difícil, porque todo ano eu gosto de ler muitos livros de Natal, né? Eu começo no final de outubro, eu já começo a ler livros de Natal. Eu que o diga, eu que o diga. Eu tenho minha mini coleção de livros natalinos, e eu acho que eu indico... É sério, eu gosto muito. É real. E aí eu acho que eu indicaria livros para cada momento, assim. Por exemplo, no dia de Natal, eu gosto de ler um livro chamado Um Menino Chamado Noel. Ah, você lê todo ano? Assim, eu tento. Não é sempre, porque é um dos livros... Mas ela tem ritos. Ela tem ritos. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas... Esse Um Menino Chamado Noel é bem legal. O filme, inclusive, é bem divertido. Saiu, acho que, pela Netflix. Dá pra assistir por lá. E é um livro contando como foi a infância do Papai Noel. Então é bem legal. Eu já assisti esse. É bem legal. E o livro é ilustrado. É um livro infantil, mas é divertido. Eu gosto do Quebra-Nozes. Eu gosto do Um Conto de Natal também, que dá pra ler todo ano, porque é curtinho. Aí, indo pro mais atual, eu gosto muito o Caderninho de Desafios de Lily Dash. É muito legal esse livro, eu gosto muito. Todo ano também eu assisto a série que a Netflix produziu. Todo ano eu assisto. E foi um absurdo não terem renovado pra segunda temporada. Porque tem 3 livros, era uma trilogia. E eles só adaptaram o primeiro livro. Eu achei absurdo, completamente absurdo. E a série é boa, a série é divertida. E ela fala muito sobre, na época de Natal, você sair um pouco da sua zona de conforto e experienciar coisas novas que podem te trazer felicidade. Então eu gosto muito desse livro, que é o Caderninho de Desafios de Lily Dash, alguma coisa assim, não lembro direito a tradução, mas é bem legal. Eu não sei, são muitos livros. São muitas opções. Eu gosto, acho que esses são alguns. E aí eu já vou emendar uma pergunta, que é se vocês têm alguns rituais que vocês começam a fazer ou práticas que vocês fazem todos os anos quando começa a chegar próximo ao Natal. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu já começo em outubro, que é assim, tem ainda a vibe do Halloween, né? Então eu já começo assistindo O Estranho Mundo de Jack, porque é aquela mistura entre Halloween e Natal, e eu tenho vários mini rituais, eu queria saber se vocês têm também. Legal, esse é um muito bom, também gosto de assisti-lo. Uma coisa que me traz, assim, Natal é um pouco complicado falando em questão de família, porque minha mãe ela é muito católica, né? E nem todo o restante da família nem tanto, tem algumas possibilidades lá. E para ela o Natal tem que ser a ideia da festa cristã. Então existe toda uma questão de fazer o presépio, de ter ali uma busca por colocar sino, vela, de fazer novena. Então algumas senhoras se reúnem lá para poder fazer até o Natal uma série de orações e tal. E na festa em si, ela entende que não é uma festa para cerveja e música. É um negócio do espírito natalino, em que você vá
ter aquele momento em que se conversa, em que, né, se dialoga, em que não se tem música alta, bebidas alcoólicas em excesso, uma coisa ali mais comedida. E já outros têm já mais esse aspecto de querer algo mais festivo, algo mais como qualquer outra festa. Então, é uma coisa que é difícil, família, a gente precisa conseguir ali, né, conciliar, mas é uma das coisas que eu entro quando na festa de Natal em específico. Aí a busca que eu faço é tentar manter essa visão do Natal cristão, em que eu tenho o meu momento ali de compreensão dessa energia, e aí sim eu vou em busca de alguns filmes, eu vou em busca de alguns livros, eu vou em busca de um período mais de reflexão para entrar nesse espírito natalino, até mesmo de perdão, né, de altruísmo, mas ao mesmo tempo eu não me desvinculo totalmente também dessa ideia festiva. É um período que você está economicamente um pouco melhor, é um 13º, e quer também festejar, e quer também ali dar uma extravasada. Então eu tento achar um equilíbrio nessa questão. Entre o sagrado e o profano, né? Sagrado e o profano, né? É o jeito. E você, Thiago? Tem algum Ó, pra mim, o rito, se existe um rito, eu gosto muito de pensar naquilo que vamos comer. Isso desde criança. Porque eu gosto muito de cozinhar e, assim, nos últimos natais eu não venho cozinhando porque onde eu passo o Natal as pessoas já cozinham, mas eu gosto de cozinhar. Porque cozinhar pra mim é o maior ato de amor que eu posso entregar pra alguém, é eu cozinhar pra alguém. Então eu entendo isso e é uma forma muito particular, mas eu tenho dificuldade de dizer que eu gosto muito das pessoas, então eu tenho ações pra isso. E o fazer a comida e preparar a comida, ou preparar algo, ou levar algo, pra mim é uma representação. A comunhão eu acho que é a representação máxima do Natal pra mim. A comunhão. Eu acho que não consigo entender se eu tenho um rito que eu começo a me preparar, não. Eu, inclusive, me incomodo de sair da minha casa, e isso é muito particular, e ver como as pessoas estão. Porque eu acho também, sem ser conservador, né? Eu acho que tem mesmo essa coisa da festa. Buscar um equilíbrio aí. Buscar equilíbrio. As sentido, pessoas estão... É a justificativa para se beber muito. E quando se bebe sem razão, eu acho que em vez de beber, você que é bebido. E você que é consumido. Porque e por aí, outro lado tem brigas. acidente, são crianças que vão ver a família em brigas, as crianças que vão ver as famílias, a pessoa ouvindo música até 5 horas da manhã, dormindo no quintal. Exato. E a pergunta é, por quê? Por que nessa data? Pra quê? Pra quê? Por que nessa data? É nessa data. Porque nessa data a gente está celebrando o nascimento de Cristo. Né? É uma festa, mas ele tem que ser uma festa porque ele é a luz do mundo. Então, se eu entendo que ele é a luz do mundo, o que é a luz do mundo? Né? Tem aquela música do... Eu não sei nem se é dele, mas ele gravou, do Zé Geraldo, que é Cidadão, que ele... Uma música muito bonita, inclusive. E que no final é meio que ele tá conversando com Cristo e ele fala que em muitas das casas eu também não posso entrar. Porque o Cidadão é uma música que vai falar sobre um cara que constrói, é um pedreiro que constrói coisas e ele não consegue entrar nos lugares que ele constrói. Ele constrói lá a cobertura, ele olha pra cobertura, o cara... É uma música muito bonita. E no final da música, Cristo se revela e fala assim, cara, eu também. Eu construí muitas coisas das quais eu também não posso entrar. E na noite de Natal, na festa, eu também não entro nos lugares que são meus. Então, eu também, eu confesso que me incomoda essa... Ah, não, agora é Natal, então beleza, então pode... Mas nem ele foi assim, né? Pegando esse gancho aí, que é uma prática principalmente nos bairros mais periféricos, não é uma maldade, mas é uma prática. Essa coisa da moto que vem estourando. Ultimamente vem tornando... E começa a colocar também fogos. E no Natal. E isso, assim, na minha memória, não tinha muito antes. Mas aos poucos está cada vez mais intensa. A ponto do Natal está cada vez mais semelhante a uma outra festa, um ano novo. Que é o carnaval, né? É o carnaval. O carnaval vai chegar depois, né? Bom, e eu vou ter que sair da minha zona de conforto, porque aqui no 1818 eu mais pergunto do que respondo, né? E eu não falo de mim aqui, né? Geralmente a gente dá espaço para o outro contar a sua própria história.
Mas o Natal, para mim, é um misto de muitas coisas, né? Eu fui educado numa família que o Natal foi sempre um Natal cristão, né? E ao mesmo tempo de muita alegria, né? Muita alegria. De muita festa, assim, muita comida, família mineira, né? Então, muita comida, né? Muita fartura. E meu pai, especialmente meu pai, ele era um cara muito alegre, mas muito alegre, muito divertido. Um cara que gostava de dançar, um cara que gostava de pegar minha mãe, sair dançando. E o Natal para ele era muito significativo, né? E eu nasci nesse berço. Então, Natal para mim era igual a alegria. Natal igual a alegria. Sempre foi isso. Só que eu perdi meu pai muito cedo. Então, isso já começou a mexer um pouco com esse Natal igual alegria. Porque a peça que parece que era o vetor disso tudo, ele já não estava mais entre nós fisicamente, e sim espiritualmente. E ali começou a ser natais mais reflexivos para mim, né? Por conta disso. Mas trocando em miúdos, o Natal para mim, o rito, ele começa antes, onde eu começo espiritualmente a avaliar minha caminhada nesse planeta. E eu gosto, dentro desse processo de avaliação, fazer algumas meditações, momentos de solidão ali, onde... Solidão no sentido não de estar, né, nessa condição triste, mas numa condição de estar sozinho ali, pensar muito sobre a minha vida, sobre a minha caminhada, os meus equívocos enquanto ser humano. E eu gosto de estar na minha casa. Isso é um rito que eu acho que é um rito. Eu gosto de passar o Natal na minha casa, né? E com as pessoas que desejam estar na minha casa comigo e com a minha família. Isso para mim é um rito, né? E aí tem a ceia ali, vamos comer juntos, vamos fazer uma oração, vamos ver os fogos ali. Então eu não gosto de viajar, não gosto de sair, eu não gosto dessas festas exacerbadas, né? Então o rito do Natal para mim é um rito pessoal e muito reflexivo, de muitas reflexões. Então eu vejo a minha vida, o Natal tendo funções, né? Primeiro foi um Natal apresentado que parecia um sonho, e foi um sonho durante muitos anos, mas muito bom, vocês não têm noção, de muita alegria mesmo, de muita festa, de muito amor. Muita gente ia na minha casa. As minhas irmãs são mais velhas, né? Dos grupos de jovens lá que elas participavam. Então muita gente ia para minha casa. E na minha época, apesar de não ser tão velha assim, o mundo era um pouco diferente. Então era muito comum na rua que a gente morava, depois da meia-noite, depois que todo mundo ali, as pessoas iam indo na casa das outras. Porque as coisas não eram tão perigosas como hoje. As pessoas não moravam tão longe, os condomínios afastados. Aquela época era o pessoal da rua, né? O pessoal que está assistindo aí dessa época vai ter uma memória aí afetiva. Então, as pessoas, na verdade, você comia em todas as casas, né? É comunhão mesmo, né? Era muito divertido, né? Era muito bom, assim. Então, parece que a gente sentia mais o outro, né? Então o Natal para mim sempre foi muito esse momento de confraternizar com alegria, né? Com alegria. E a síntese disso tudo eu fecho com uma palavra, que é esperança. O Natal para mim simboliza muita esperança, porque eu sou aquele cara que tem muito pé no chão, mas muito, vocês não têm noção. Mas eu não perco a esperança. Nada, até hoje, eu não posso falar amanhã, não vou incorrer nesse erro nem nessa arrogância, mas nada, até hoje, até este momento, abalou a minha esperança. Nada. Nenhuma das minhas derrotas abalou a minha esperança no ser humano. Nada. Né? Porque eu sempre digo,
um número infinito e maior de pessoas do bem, que lutam pelo bem e por uma sociedade melhor, dia a dia, do que aquelas que jogam contra. Então eu não posso permitir que o mal, apesar de ter um marketing muito pesado, muito bom, que o mal sobreponha a luz. Nunca. Nunca. A luz sempre irá prevalecer. Então a minha esperança está baseada nisso, mas com o pé no chão. Com muito pé no chão e com muita racionalidade, né? Então eu acho que o Natal é um compêndio de momentos da minha vida. Não é um momento, são vários, né? E claro que o meu pai é muito importante nesse processo, né? Porque foram muitos ensinamentos, né? Não em detrimento a mais ninguém, mãe, irmãs e tal. Minha mãe tá aí até hoje, graças a Deus, e a saúde dela, que é incrível. Mas ele era esse vetor de felicidade, cara. Ele era um cara que, se estivesse aqui, viesse fazer esse podcast, não tem como não rir. Mas era um cara inteligente. Era uma sutileza inteligente. E que nunca agredia ninguém. Ele nunca agredia ninguém com a não sei se a palavra é piada, mas com a alegria dele, né? Ele era alegre e fazia as pessoas alegres. E isso foi parte da missão dele nesse planeta, né? Ele não fazia o outro rir em detrimento ao outro indivíduo. Ele fazia as pessoas sorrirem pela simplicidade da própria vida que ele interpretava. E para isso precisa ter inteligência. É uma habilidade rara hoje. Precisa ter inteligência, né? Ele não recorria a recursos apelativos, né? Para fazer o outro rir, né? Esse era o Antônio Conceição Lambert, o meu pai, né? Então Natal tem muito a ver com isso, para mim. Sim. É impressionante como essa figura Natal é muito profundo, como se a gente pegar a figura de Cristo apenas como pensador, se é ou não Deus, filho ou não de Deus, mas como essa figura... Como homem, né? Como homem e como faz as pessoas refletirem, é uma coisa que tá no mundo, né, cara? Sim. As pessoas acreditando nele ou não, é um momento de reflexão sobre esses princípios, sobre um princípio absolutamente complexo, que é esse amor, ou essa forma de amar, né? Porque consumindo ou não, ou pagando caro ou não, ou dentro ou fora das casas, ou com a família ou não, a figura dele, ela permeia a cabeça das pessoas nesse período. E como o Marcelo falou, é justamente a ideia da luz, né, prevalecendo sobre as trevas. É o solstício. É a certeza de que a luz vai retornar e que os dias vão voltar a ser mais... Sim, porque é esse inverno simbólico, né? De um frio humano, de distanciamento das pessoas, de falta de provisão em todos os sentidos, não só o alimento, mas o alimento espiritual, o alimento intelectual, e que há a ideia de um renascimento possível, né? Na figura de uma criança, né? Na figura de uma criança que nasce numa manjedoura no meio de animais, porque talvez fosse quente, porque é onde se esquenta, onde o camponês se esquenta, junto com os bichos. E uma criança perseguida, uma criança de imigrantes, filho de imigrantes, de uma mulher que teve uma criança que não era daquele pai, porque ele não é filho dele, ele é filho de Deus, né? De uma mãe solteira, de uma criança filha de imigrantes que nasceu perseguido pelo império. E por um império que ele vai lutar até a sua morte. E foi morto por ele. Então, é uma figura muito impressionante. Eu falo que a figura histórica, humana do Cristo é uma figura absolutamente poderosa. É o filósofo mais conhecido no mundo. Sim. Hoje veio aqui um convidado falando, achei muito legal, falando de um pensador que todos esquecem, que é o Feuerbach. Poucas pessoas falam do Feuerbach, mas se você pensar quem que fala sobre Cristo, mas tem o movimento dos jesuítas e sobrepôs, não importa. Assim, não estou dizendo que não importa porque aquilo não destruiu culturas indígenas, mas
é um pensamento absolutamente simples e absolutamente avassalador. O pensamento de Cristo é avassalador. Sim. É. Bom, hoje, como é um especial de Natal e hoje é Natal, eu acho que o 1818 não vai tomar tanto o seu tempo, né? Qual foi o objetivo do programa de hoje? Eu acho que isso é uma reflexão válida. E a gente pode sintetizar isso com uma mensagem de cada um aqui, uma mensagem de Natal. Cada um olhando para a sua câmera e fazendo uma mensagem de Natal, para que você possa refletir sobre esse momento. E, mais do que isso, é a sensação de missão cumprida. Por quê? Eu vou explicar. O 1818, ele nasce de uma necessidade humana de levar para as pessoas uma palavra de amor. E essa palavra, ela pode vir a nós por vários meios, por vários veículos, por várias filosofias, sistemas, religião. Porque quem conduz o amor não é a instituição, é o ser humano. E é isso que eu quero mostrar para você, que independente da religião que você faz parte ou não, que você pode levar amor para o mundo e para as pessoas. Então, eu tenho muita alegria em dizer que o 1818 está cumprindo com a sua missão. Esse programa está cumprindo com a sua vocação. E o programa de hoje ele se torna especial, não porque estamos falando de Natal e nós vamos pensar mercadologicamente que temos que fazer um especial de Natal. Não, é porque a gente acredita que esse programa de especial de Natal vai tocar você de alguma forma. Vai trazer para você um momento de reflexão consciente do ano que você passou, do momento pessoal que você está, e assim vai. E para tanto, eu acho importante, hoje não vai ter o que é Deus e tempo, porque vocês já responderam, não vai ter aquela mensagem clássica final, porque todos vão dar uma mensagem natalina, né? E aí, o nosso querido Jonathan Tossi pode começar. Né? E você vai, olhando para a sua câmera, né, deixar aqui para os nossos queridos amigos e amigas a sua mensagem de Natal. Aquilo que você acredita de verdade que precisa ser falado. Sim. Eu acredito que a cada dia que passa, eu vejo que as pessoas estão menos conectadas. Por mais que a gente compreenda que a conexão vinda da internet está nos ligando, de alguma forma deixando mais próximos, ela não talvez esteja possibilitando a verdadeira união. A dificuldade de conseguir olhar para as coisas à nossa volta e compreender o significado delas, talvez faça com que a gente não entenda e viva de forma alienada, né? Não consiga compreender a grandiosidade desse ciclo que a Terra passa e o significado que tem essa relação que ela faz, né, em relação ao Sol. Então, que nesse Natal as pessoas consigam, né, desconectar-se um pouco de onde elas acreditam que a conexão está, para conseguirem de fato se unir e se conectar às pessoas que estão ao seu lado, ou seja, amor ao próximo. Muito bem. Senhor Tiago Abramson. Bom, a minha mensagem também não foge muito disso. Eu desejo que todos nós lancemos um olhar verdadeiro sobre o mundo, sobre nós, sobre as nossas relações, e que esse ensinamento de Cristo, né, a gente celebra, claro, no Natal o nascimento, mas a gente sabe do final dessa história, e que é a sua morte e renascimento, e que a gente não espere a morte chegar, o final chegar, para que a gente possa realmente compreender que o verdadeiro tesouro, o verdadeiro presente das nossas vidas são as relações que a gente estabelece com as pessoas e o amor que a gente entrega. É isso. É isso. Ana Clara, acho que é legal. E já com a sua mensagem, eu acho que todo mundo deve, de alguma maneira, ter ficado curioso. Por que você gosta tanto do Natal?
Porque, assim, é real. É uma coisa que é impressionante. Bom, eu acho que é difícil colocar o que é o Natal em palavras. E se existem palavras para definir o que é o Natal para mim, eu não a encontrei ainda. E estou no processo de descobrir o porquê. Mas é uma época que eu sinto tanto... é bom, não sei. Tem... Por exemplo, desde novembro eu já tenho uma playlist de Natal que eu vou ouvindo todo dia com músicas natalinas. Inclusive no carro. Sempre. Eu gosto muito, eu acho que é um momento que todo o amor que tá dentro de você, pra mim o Natal é aquele momento que o amor que existe dentro de você, ele transborda e você consegue emanar pras outras pessoas. Seja por uma conversa, porque o Natal muitas vezes são épocas muito corridas, que você tem muitas demandas, por ser também final de ano, ser esse período com muitas questões sociais que você tem que cumprir, mas também é um momento que você consegue parar em alguns momentos para pensar, com quem eu quero estar nesse Natal. Eu acho que é um processo também de você parar e perceber, será que eu quero mesmo estar com pessoa X, pessoa Y? Será que eu quero mesmo continuar com prática, seja lá qual ela for? E você pensar e ser mais verdadeiro com você mesmo. E eu acho que o Natal, às vezes a gente associa muito ao outro, mas eu acho que ele tá dentro de você. Você pode chegar em casa um dia e falar assim, hoje eu vou me dedicar ao meu amor pelo Natal. Então você vai, você ajeita as suas coisas, você liga a TV e você assiste um filme de Natal. E ela faz isso. Faço. Sempre. Então eu acho que é um processo não só do amor pro outro, mas você de nutrir esse amor a si próprio. De você se conhecer, você cuidar de si mesmo, você parar um momento. Hoje eu quero, sei lá, associar o Natal a esses momentos, entendeu? De autocuidado, esses momentos de autoconhecimento e de dedicar o tempo a você. Porque a gente tem também essa prática do Natal, você se dedica ao outro. Mas eu acredito que ao mesmo tempo, quando você dedica o seu amor pro outro, você tá crescendo dentro de você. Você tá recebendo também de volta isso. E eu vejo isso muito como Natal. E eu acho, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu faço todos os anos, que eu gosto de dar presentes feitos à mão para as pessoas. Então, todo ano eu tenho esse processo de pensar o que esse ano eu acho que vai ser legal para dar para as pessoas. Esse processo manual de você dedicar tempo ao outro também, que acaba sendo um tempo para você também. Então, eu acho que o Natal ele é cheio dessas pequenas coisinhas, essas pequenas mágicas que a gente não pode deixar de lado, sabe? A gente não pode... Tem também um livro que é Cartas do Papai Noel, que foi escrito pelo Tolkien. E ele escreve esse livro, acho que pros filhos dele e tal. E traz muito essa questão de você não perder essa magia do Natal. Que eu acho que a magia do Natal é você ver brilho, você ver o que tem de bom nas coisas mais cotidianas. Nas pequenas coisas, de você poder sentar e você comer e ter aquele momento de ceia com pessoas que você ama, que todo mundo janta ou, assim, que mora com outras pessoas, tem esse processo, ou no final de semana se encontra com amigos para um almoço. A gente tem esse processo durante o longo de todo o ano, porque no Natal é diferente, né? Então, eu acho que pra mim o Natal é isso, é esse momento de que o seu amor, ele fica tão grande que ele transborda e ele chega a acessar as pessoas, sabe? Só uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que eu tenho, que eu acho legal quem tiver vontade, eu tenho um caderninho que eu dedico só ao Natal. Então, todo ano lá eu coloco filmes que eu quero assistir, músicas que eu gosto, ou nesse Natal específico teve uma música que eu ouvi o Natal inteiro, eu gosto de ter tudo isso, sabe? É que eu gosto de cadernos, eu gosto de ter, cadernos pra cada coisa. Então, eu acho que são práticas legais pra você reviver esse momento, né? Então, não sei, eu poderia ficar falando muito, mas pra mim, Natal é ver a magia nas pequenas coisas. É isso. Natal é momento de compartilhar, né? E não seria justo, num dia de Natal, eu não agradecer a todos que são responsáveis por esse programa. Então, quero agradecer o Diego, que é o nosso... É um cara aqui muito importante na produção do podcast. Sempre feliz, sempre alegre, sempre receptivo, muito amigo, né? E como eu costumo dizer... Eu tenho uma facilidade, isso não é arrogância, não, mas eu tenho muita facilidade em ler as pessoas. Eu acho que isso tem a ver com a minha profissão. E o Diego é um cara de puro coração. Um outro cara muito especial aqui do podcast é o Rodrigo. Eu costumo dizer que esse cara é um cara muito inteligente. Ele se esconde, né? Ele é engraçado, assim, por trás de uma coisa assim meio misteriosa, tal,
mas ele é um cara que sempre nos dá dica, né, Ana? Ele sempre fala, olha, putz, é legal isso, é legal aquilo. Um cara muito inteligente e com uma perspectiva e visão de vida muito interessante. E que nós queremos que ele venha aqui falar. O Leandro Zermiani tá pressionando ele. O Diego já veio. Tem até um episódio dele aqui no podcast. O Leandro Zermiani, eu não preciso nem dizer que é o produtor / chefe, né? É o cara que entra em contato com todas as pessoas, que organiza, que tá 24 horas pensando no podcast, né? Parceiro, amigo, irmão. É um cara que veio e foi um presente de Deus na minha vida, e isso é indiscutível, e ele é esse cara, né? Às vezes meio engraçadão, emburradão, meio marrudão, mas tem um coração que Deus amado não cabe nele. A minha querida filha, né, colega de bancada, jornalista, né, que está aqui com a gente, e para um pai isso é grandioso, né? Ainda mais um pai durão como eu, que estou aqui inteiro, né, sem me emocionar. E aos convidados, quantos passaram aqui nessa mesa, quantos convidados vieram aqui e que participaram do programa de forma extremamente altruísta. Então, eu agradeço a todos que participaram, né? E numa noite de Natal, eu tenho o privilégio de falar que eu estou entregando a vocês um episódio com 3 ex-alunos, né? Então, talvez a minha carreira fez sentido. E talvez isso tenha a ver com o espírito de Natal, que é compartilhar. O professor é aquele indivíduo que ele compartilha o conhecimento porque ele tem um ideal, ele tem um sonho, que é uma sociedade melhor e um mundo melhor. Então não há nada melhor do que isso, do que poder falar isso para vocês de forma real, né? Então é isso, o podcast 1818 é exatamente isso, é esse projeto, essa ideia, e vamos continuar firmes, a gente não vai parar não, vamos continuar aí, né, até virada do ano, e entregando para você aquilo que a gente puder fazer de melhor. Então, muito obrigado, um Feliz Natal, que Deus, da maneira que você compreender Deus, ilumine a vossa vida, ilumine a sua família, as pessoas que você ama, e que você seja feliz, que você seja muito feliz. Essa é a ideia. Vamos ser felizes. Muita luz e muita luz. Um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e fecho com um Feliz Natal a todos vocês. Se inscrevam no canal, dê esse presente pro podcast. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, deixa seus comentários. Comenta aqui no canal quais foram as principais e as melhores experiências de Natal que você teve. Indica livros de Natal, filmes de Natal. Põe tudo sobre Natal. Nossa, eu vou ler todas as indicações. Põe tudo de Natal aqui. Meninos, muito obrigado. Jonathan, Thiago. Eu que agradeço. O Jonathan tem um livro publicado, A Revolução, que já falou várias vezes aqui no podcast. Deem esse livro de Natal. De livros. Eu tenho 3 livros também, que tá aqui o vídeo também, que vocês vão poder... O Leandro tá com o vídeo aí no canal, né? Falando sobre... Inclusive a Ana, que faz a propaganda aqui dos livros da gente. Então é isso. Feliz Natal! Feliz Natal! Dá um Feliz Natal! Feliz Natal, Leandro! Dá um Feliz Natal! Vem aqui, Leandro! Vem aqui! Dá um Feliz Natal aqui! Diego, dá um grito aí! Feliz Natal! Bom, muito obrigado e até o próximo episódio. Aproveitando essas festas natalinas, eu vou ter aqui umas indicações de livros que vocês podem dar de presente para as pessoas que vocês gostam, ou para vocês mesmos, porque um presente para si mesmo é sempre bom, né? Eu tenho aqui o livro Civilização Maia, História e Pensamento, que é um livro mais focado na questão histórica sobre a civilização maia. Então você tem informações sobre a formação da sociedade, a cultura, a religião. Então é um livro bem legal, e ele foi escrito pelo Marcelo Lambert, que está aqui sempre do lado, né, na bancada. Faz parte aqui do nosso projeto. E a outra indicação que eu tenho é um livro que é uma duologia que foi escrita em parceria com o Marcelo Lambert e o Leandro Zermiani, que é o nosso produtor e um exímio fotógrafo. Ele é um fotógrafo muito incrível. E aí o livro ele é todo dividido em textos e imagens. Então, além de ser um livro
para a sua mente também é para a sua vista, porque você vai ver imagens muito bonitas e elas vão conseguir passar várias coisas legais para vocês. E aí o primeiro é Observador Sonhos e o segundo é o Observador em Terras Latinas. Esse aqui foi fruto de uma expedição que eles fizeram para o Peru. Então, ele traz fotografias dessa expedição, algumas informações sobre essa expedição. Então, ele é mais focado na cultura inca e peruana. Muito interessante também. E aí, como que vocês conseguem fazer para adquirir esses livros? Tem duas formas que são as formas mais fáceis. A primeira é você pode mandar uma mensagem para o número 11 91487 9240. Então, vai estar escrito em algum lugar aqui também na tela. Então, é fácil para vocês verem. Manda uma mensagem lá, fala o livro que vocês se interessaram. Vocês podem perguntar um pouco mais, a gente vai dar as informações. Ou vocês podem mandar uma DM aqui para o nosso Instagram do podcast 1818. Então, são duas formas super fáceis para vocês terem acesso aos livros.